Você já se pegou refletindo sobre o peso que alguns relacionamentos têm em sua vida? Aquela sensação constante de estar preso a algo ou a alguém que, no fundo, já não te faz bem? E, ao mesmo tempo, uma voz dentro de você sussurra, no silêncio do seu coração, que talvez seja a hora de seguir em frente, mas o medo, as inseguranças e a dúvida te mantêm em um lugar de incerteza. Não é fácil, e você não está sozinho nessa. Quantas vezes nos vemos em situações onde sabemos que algo não está funcionando, mas a ideia de deixar o outro ir embora nos arranca uma parte de nós. O que estamos realmente sentindo quando pensamos em deixar alguém partir? E como saber se estamos fazendo a escolha certa? Carl Jung, o mestre da psicologia profunda, nos ensina que, para encontrarmos a verdadeira paz, precisamos primeiro olhar para dentro de nós mesmos. Ele nos convida a reconhecer nossas próprias sombras e medos, para que possamos viver de maneira mais autêntica e plena. Para ele, não se trata apenas de entender os outros, mas de compreender e aceitar a nós mesmos, incluindo as partes mais difíceis e escondidas da nossa psique. E muitas vezes isso significa tomar decisões difíceis, como o momento de deixar alguém ir embora. Essa decisão, que pode parecer insuportável no início, é, na verdade, um ato de coragem e de autodescobrimento. Você já se pegou em uma relação onde, embora houvesse amor, havia também uma sensação constante de que algo não estava certo? A sensação de estar se perdendo no outro, de estar deixando de ser quem você realmente é para manter a outra pessoa por perto. E, no fundo, você sente que, ao tentar se segurar a algo que não te faz mais bem, está simplesmente se mantendo preso a uma ilusão. Jung falava muito sobre como, para sermos completos, precisamos primeiro nos conhecer por inteiro. Só quando aceitamos nossas sombras e nossas falhas é que podemos verdadeiramente amar o outro de forma livre e sem expectativas. O amor, para Jung, não é sobre buscar alguém que nos complete, mas sim sobre compartilhar a vida com outra pessoa que, assim como nós, busca seu próprio caminho de autodescobrimento. Às vezes, nos apegamos a essa ideia de que a pessoa ao nosso lado é a chave para a nossa felicidade. Pensamos que, ao mantê-la por perto, estamos nos preenchendo, curando as feridas do passado e até buscando a nossa verdadeira identidade. Mas, na realidade, esse tipo de apego nos impede de crescer. A verdadeira liberdade vem quando paramos de procurar fora de nós o que já existe dentro. E muitas vezes, o momento de deixar alguém ir embora é justamente o que nos permitirá crescer e nos encontrar. É difícil perceber, mas os relacionamentos podem se tornar prisões disfarçadas de amor, especialmente quando a dependência emocional se instala. Ficar preso a uma relação por medo da solidão ou pela crença de que só aquela pessoa pode nos trazer a felicidade é um erro sutil, mas devastador, e é exatamente por isso que Jung nos ensina a olhar para dentro e entender. Será que a razão pela qual estamos com essa pessoa é porque realmente a amamos, ou é porque estamos buscando no outro a cura para algo que não conseguimos curar em nós mesmos? Quando é que sabemos que é hora de deixar ir? Quando, ao olhar para dentro, percebemos que nos perdemos na relação, que estamos tentando preencher um vazio que, na verdade, só pode ser preenchido por nós mesmos. O processo de individuação de Jung, que é o caminho de nos tornarmos quem realmente somos, exige que, às vezes, façamos escolhas dolorosas. E a escolha de deixar alguém partir, de tomar distância de uma relação que não está mais alinhada com o nosso caminho, é uma dessas escolhas. Ao tomá-la, estamos não apenas libertando a outra pessoa, mas também nos libertando da ilusão que nos mantinha presos. Jung nos desafia a ser corajosos. Ele nos diz que só poderemos viver nossa verdade quando tivermos a coragem de enfrentar nossos próprios medos
e de caminhar em direção ao nosso verdadeiro eu, mesmo que isso signifique perder algo ou alguém no caminho. E talvez a grande questão seja: você está pronto para se libertar e seguir seu caminho, mesmo que isso signifique deixar alguém ir embora? Você já se pegou imaginando que o outro poderia ser a resposta para os seus próprios medos e inseguranças? Às vezes, nos relacionamentos, buscamos algo mais profundo do que simplesmente a conexão com o outro. Buscamos muitas vezes o preenchimento de algo que sentimos faltar em nós mesmos. A ideia de que alguém pode nos completar é uma crença sedutora, mas também perigosa. Carl Jung dizia que a verdadeira plenitude não vem de outra pessoa, mas de nossa própria capacidade de nos conhecermos e integrarmos todas as partes de nós mesmos, inclusive as mais sombrias e difíceis de aceitar. Nos relacionamentos, essa ideia de completar o outro é um mito que muitas vezes nos impede de enxergar a realidade. A busca por alguém que nos faça sentir inteiros é uma busca por algo fora de nós, e não dentro. Jung acreditava que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, exige que abandonemos a ideia de que o outro pode nos curar ou nos dar aquilo que nos falta. Quando nos entregamos a essa ilusão, nos tornamos dependentes da presença do outro, e é aí que as coisas começam a se complicar. Você já se sentiu como se estivesse em um relacionamento apenas por medo de ficar sozinho? Ou talvez porque a presença do outro preencheu, por um tempo, uma necessidade emocional que parecia insuportável. Isso é algo que Jung compreendia muito bem: a dependência emocional. Quando não sabemos lidar com nossos próprios sentimentos de solidão e insegurança, buscamos preencher esse vazio com a presença de outra pessoa, mesmo que isso signifique abrir mão de quem somos de verdade. E quando isso acontece, começamos a perder nossa identidade, porque passamos a viver para o outro e não para nós mesmos. Esse tipo de apego, embora possa parecer amor, é, na verdade, uma forma de fuga. Fugimos da nossa dor, das nossas próprias inseguranças, e colocamos a responsabilidade de nossa felicidade nas mãos de outra pessoa, mas a realidade é que, quanto mais dependemos do outro para nossa satisfação, mais nos afastamos de nossa verdadeira essência. Jung falava sobre a importância de nos tornarmos inteiros, e isso só acontece quando conseguimos olhar para dentro e reconhecer o que nos falta, ao invés de procurar essa completude fora de nós. A verdadeira cura, segundo Jung, vem do autoconhecimento e da aceitação de nossas sombras. E, para alcançar esse autoconhecimento, precisamos parar de buscar no outro o que já deveria estar em nós. Às vezes, precisamos deixar ir justamente porque, ao ficar, estamos nos mantendo presos a uma ilusão. Quando nos permitimos enxergar o outro como alguém que é igualmente imperfeito e em busca de sua própria completude, podemos liberar a expectativa de que ele ou ela será a solução para os nossos problemas internos. É um processo doloroso, eu sei, porque deixar ir alguém com quem compartilhamos nossa vida, nossos momentos e nossas emoções é sempre um desafio. Mas a pergunta que devemos nos fazer é: estamos realmente amando essa pessoa? Ou estamos simplesmente tentando preencher um vazio que só pode ser preenchido por nós mesmos? Jung acreditava que a verdadeira intimidade só ocorre quando duas pessoas estão dispostas a se encontrar como seres inteiros, e não como metades que precisam se completar. A maior lição que ele nos deixa é que o amor não deve ser visto como uma dependência, mas como um espaço de crescimento mútuo. Quando ficamos dependentes emocionalmente do outro, esquecemos de quem somos, e isso cria um ciclo de sofrimento que nos impede de viver plenamente. Se continuamos a nos apegar à ideia de que alguém vai nos fazer completos,
estamos apenas adiando o nosso próprio processo de individuação, o processo de nos tornarmos quem somos, com todos os nossos defeitos e qualidades. E é nesse ponto que a reflexão sobre o momento de deixar ir se torna crucial. Jung nos convida a olhar para dentro e nos perguntar: o que estou tentando buscar fora que, na verdade, precisa ser encontrado dentro de mim? Só quando conseguimos responder a essa pergunta com honestidade é que podemos dar o passo necessário para nos libertar do que nos impede de crescer. E às vezes, essa liberdade vem com a coragem de deixar o outro ir. À medida que seguimos refletindo sobre os relacionamentos, surge uma questão importante que Carl Jung nos convida a explorar. Como as nossas próprias sombras, aquelas partes de nós mesmos que não conseguimos ou não queremos aceitar, influenciam nossas relações com os outros. Os relacionamentos, muitas vezes, se tornam um espelho, refletindo não apenas o que amamos e admiramos nos outros, mas também o que não conseguimos aceitar em nós mesmos. O que você mais critica no outro, aquilo que mais te irrita ou te machuca, muitas vezes é uma projeção daquilo que você está evitando ver dentro de si. E isso tem a ver com o que Jung chamava de sombra. A sombra, na psicologia junguiana, é a parte de nós que contém os nossos desejos reprimidos, os traumas não resolvidos e as emoções que não conseguimos ou não estamos dispostos a reconhecer. Quando estamos em um relacionamento, essa sombra pode se manifestar de diversas formas. Muitas vezes, ela aparece através dos nossos próprios medos, inseguranças e até nas nossas reações exageradas diante de algo que o outro faz. Quando olhamos para os outros e vemos algo que nos incomoda, estamos muitas vezes apenas refletindo aquilo que, inconscientemente, ainda não resolvemos dentro de nós mesmos. Imagine por um momento que você está em um relacionamento onde sente um medo constante de ser abandonado. Esse medo, embora seja real e válido, pode se tornar uma projeção da sua própria insegurança interna, algo que você ainda não curou ou não aceitou. Jung sugeria que, quando uma pessoa tem um complexo emocional não resolvido, ela tende a atrair para a sua vida situações que vão relembrar esse trauma não superado. No caso do medo do abandono, isso pode resultar em uma relação marcada pela dependência emocional, onde você teme perder a pessoa e, em consequência, passa a se agarrar a ela de maneira sufocante. O que, paradoxalmente, pode acabar afastando o outro, criando o ciclo de dor e insegurança que parecia ser evitado. O que Jung nos ensina é que, para interromper esse ciclo de sofrimento, é necessário olhar para dentro e confrontar nossa própria sombra. Isso significa que, em vez de projetar no outro a dor e o medo que sentimos, devemos trabalhar para entender e resolver essas questões internas. O que estamos tentando esconder de nós mesmos? O que, no fundo, estamos buscando no outro que, na realidade, só pode ser encontrado em nossa própria alma? Só ao responder a essas perguntas é que seremos capazes de dar o primeiro passo para libertar tanto a nós mesmos quanto o outro de um relacionamento que, de tão dependente, já não é mais saudável. Mas como exatamente podemos fazer isso? Como podemos começar a integrar a nossa sombra e deixar de projetar nossos medos e inseguranças no outro? Jung sugere que o processo de individuação, que é o caminho de autoconhecimento e autodescobrimento, é essencial para essa transformação. Ao buscar esse caminho, estamos sendo chamados a assumir a responsabilidade por nossas próprias emoções e a deixar de culpar os outros por aquilo que sentimos. Isso significa que, em vez de culpar o parceiro pela dor que sentimos ou pela distância que começamos a perceber na relação, devemos olhar para dentro e perguntar: o que dentro de mim ainda não está curado? Por que esse comportamento do outro me afeta tão profundamente? É, sem dúvida,
uma jornada difícil. Mas a grande revelação de Jung é que quando conseguimos integrar nossa sombra e aceitar nossas partes mais obscuras, conseguimos transformar nossas relações. Elas deixam de ser um reflexo de nossas feridas e se tornam uma verdadeira oportunidade de crescimento mútuo. Quando paramos de procurar no outro a cura para nossas próprias inseguranças, podemos realmente amar o outro de uma maneira mais autêntica e verdadeira. O amor, para Jung, é algo que só pode florescer quando as duas pessoas são capazes de se reconhecer como seres inteiros, que não se completam, mas que se encontram em um espaço de igualdade e respeito. Agora, vamos voltar à questão inicial. Quando é o momento de deixar alguém ir embora? O momento certo é quando reconhecemos que estamos, de fato, vivendo em um ciclo de repetição, onde nossas próprias sombras estão comandando o relacionamento. Quando isso acontece, podemos ter certeza de que a relação não está mais cumprindo sua função de crescimento, e em vez de continuar projetando nossas necessidades e medos no outro, precisamos dar um passo atrás e olhar para dentro. O verdadeiro ato de amor, em alguns casos, é exatamente esse: permitir que o outro seja livre para seguir seu caminho, enquanto nós também seguimos o nosso, com coragem e clareza. Essa decisão de deixar alguém ir não é fácil, mas ela é libertadora. Não é sobre desistir de algo ou de alguém, mas sobre aceitar que, para crescermos, precisamos nos libertar do que não nos serve mais. Jung nos ensina que o amor não é algo a ser controlado ou forçado. O amor verdadeiro é aquele que acontece quando somos capazes de nos amar, a ponto de permitir que o outro seja quem ele realmente é, e quando estamos dispostos a deixar ir, quando isso é necessário para o nosso próprio crescimento e o do outro. A decisão de deixar alguém ir embora pode ser, talvez, uma das mais difíceis que você já precisou tomar. O apego à ideia de que aquela pessoa é essencial para a sua felicidade e para o seu bem-estar cria uma resistência profunda, quase como se deixá-la partir fosse uma perda irreparável. Mas o que Carl Jung nos ensina, de maneira tão poderosa, é que a verdadeira perda não está no ato de deixar ir, mas sim na prisão emocional que construímos ao manter algo que já não é mais saudável para nós. Parece contraditório, não é? Como deixar ir alguém que amamos pode nos trazer mais liberdade? Mas, ao refletir sobre a psicologia de Jung, percebemos que esse é, de fato, o caminho para o autoconhecimento e a cura. É somente quando nos permitimos libertar do que já não nos serve que podemos dar espaço para o que realmente queremos e precisamos em nossa vida. O apego, muitas vezes, nos impede de enxergar a verdade. Estamos tentando salvar algo que já morreu ou que nunca foi saudável desde o início. Jung falava sobre a importância de nos conectarmos com a nossa essência mais profunda. A individuação, esse processo de autodescobrimento e de integração da nossa sombra, exige que sejamos honestos conosco. E, quando estamos em um relacionamento onde já não encontramos mais crescimento, onde as sombras estão dominando e as projeções nos impedem de enxergar o outro como ele realmente é, o verdadeiro amor é aquele que tem coragem de deixar ir. Isso não significa abandonar o outro em um momento de fragilidade, mas sim reconhecer que, para ambos crescerem, talvez seja necessário seguir caminhos diferentes. Lembre-se, o amor genuíno não precisa ser forçado. Quando estamos verdadeiramente conectados conosco mesmos, conseguimos perceber quando algo já não está alinhado com o nosso propósito de vida. E esse alinhamento interior é essencial para entender que o outro, da mesma forma que você, precisa seguir seu próprio caminho de autoconhecimento. Quando isso acontece, ambos são livres para seguir suas jornadas sem mais dependência ou expectativas irrealistas. Esse é o verdadeiro significado da liberdade emocional. E, mais importante ainda,
Jung nos ensina que a libertação de algo ou alguém não significa uma perda permanente, mas sim uma oportunidade de crescimento para ambas as partes. Deixar ir não é abrir mão do amor ou do carinho que você sente por alguém. Ao contrário, é dar ao outro a chance de viver sua própria jornada, assim como você está permitindo que a sua se desenvolva de forma autêntica. O amor genuíno envolve o respeito pelo caminho do outro, sem imposições, sem expectativas. Pode ser assustador enfrentar a solidão que acompanha esse processo. Mas é justamente nesse vazio, nesse espaço que se abre após a decisão de deixar ir, que surge a possibilidade de renascimento. Jung falava sobre a importância de lidar com a solidão, não como uma ausência, mas como uma oportunidade para a reflexão e o autoconhecimento. Quando estamos dispostos a enfrentar o silêncio interno, sem o ruído das relações e das dependências emocionais, podemos ouvir mais claramente o que realmente precisa ser curado dentro de nós. É um convite para olhar para as feridas que precisamos tratar e para os sonhos e desejos que precisam ser resgatados. Quando a coragem de deixar ir se mistura com o processo de cura interior, uma transformação profunda acontece. Talvez você ainda se pergunte: como saber se chegou o momento certo de deixar a pessoa ir? Não existe uma resposta simples, mas Jung nos sugere que, quando começamos a perceber que estamos mais preocupados em manter a outra pessoa do que em cuidar de nós mesmos, já é hora de refletir. Quando a relação se torna um campo de batalha para suprir nossas carências internas, em vez de ser um espaço de crescimento e respeito mútuo, o que estamos realmente protegendo? O medo de perder o outro ou o medo de nos perdermos? Quando as duas pessoas estão tão imersas nos próprios medos e nas próprias sombras que a relação deixa de ser saudável, o momento de deixar ir se aproxima. É importante compreender que, ao decidir deixar alguém ir embora, você não está perdendo nada. Ao contrário, está ganhando mais clareza sobre quem você realmente é, sobre os valores que quer cultivar em sua vida e sobre o que deseja, de fato, construir a partir de agora. A partir do momento em que você toma a decisão consciente de libertar a si mesmo e ao outro, você abre a porta para o autoconhecimento e para novas possibilidades. Ao permitir que a outra pessoa siga o seu próprio caminho, você também está permitindo que você mesmo siga o seu. Essa é a liberdade emocional. Aquele espaço que você sente quando a relação chega ao fim não é um vazio, mas uma oportunidade de construir algo novo e, mais importante, de se reconstruir, de se encontrar novamente, de redescobrir quem você é e o que quer da vida. Jung nos ensina que, para alcançar a verdadeira liberdade, precisamos parar de projetar nossas próprias necessidades no outro e, em vez disso, focar no que precisamos encontrar dentro de nós mesmos. Por fim, o que fica dessa reflexão é a ideia central de Jung. A verdadeira liberdade emocional e o verdadeiro amor surgem quando somos capazes de nos libertar do que nos prende, do que nos mantém na escuridão das sombras e na dependência do outro. Quando nos permitimos enfrentar a solidão, quando nos permitimos curar nossas próprias feridas, é que a nossa verdadeira essência pode florescer. E, ao fazer isso, damos a nós mesmos a chance de viver um amor mais autêntico, livre de expectativas e de projeções, um amor que é capaz de respeitar os caminhos individuais e, ainda assim, se unir em uma jornada de crescimento mútuo. Se você chegou até aqui, provavelmente sentiu de alguma forma a profundidade dessa reflexão. Carl Jung nos ensina que a verdadeira liberdade só acontece quando conseguimos olhar para dentro de nós e tomar as decisões mais difíceis com coragem e amor próprio. E se este vídeo tocou você, se fez você refletir sobre os relacionamentos que tem em sua vida e o momento certo de deixar ir,
eu te convido a dar um passo mais. Curta este vídeo para mostrar que você também acredita na importância do autoconhecimento e da coragem de tomar as rédeas da própria vida. E, se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora. Aqui falamos sobre psicologia, autoconhecimento e os caminhos para uma vida mais leve e autêntica. Não deixe de fazer parte dessa jornada. Clique no sininho também para ser avisado sempre que trouxermos mais conteúdo que pode transformar sua visão sobre si mesmo e sobre os seus relacionamentos. Lembre-se, o verdadeiro crescimento vem quando aceitamos a liberdade de ser quem somos e temos coragem de deixar ir o que já não nos serve.